Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Esse bioma continental é considerado de menor extensão territorial no Brasil, mas com uma exuberante riqueza que o referente bioma abriga. A sua área aproximada é de 150 a 1.355 km², ocupando assim 1,76% da área total do território brasileiro. O Pantanal sofre influência direta de 3 importantes biomas brasileiros: Amazônica, Cerrado e Mata Atlântica. Uma característica interessante desse bioma é que muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem em populações avantajadas na região. Estudos indicam que o bioma abriga os seguintes números de espécies catalogadas: 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis, 463 espécies de aves e 132 espécies de mamíferos, sendo 2 endêmicas. Segundo a Embrapa Pantanal, quase 2.000 espécies de plantas já foram identificadas no bioma e classificadas de acordo com o seu potencial, e algumas apresentam vigoroso potencial medicinal. Assim como a fauna e flora da região são admiráveis, há de se destacar a rica presença das comunidades tradicionais como as indígenas, quilombolas, os coletores de iscas ao longo do rio Paraguai, comunidade Amolar e Paraguai Mirim, dentre outras. No decorrer dos anos, essas comunidades foram influenciando diretamente na formação cultural da população pantaneira. Apesar de sua beleza natural exuberante, o bioma vem sendo muito impactado pela ação humana, principalmente pela atividade agropecuária, especialmente nas áreas de planalto adjacentes do bioma. Mas infelizmente neste ano, o Pantanal brasileiro enfrenta a maior queimada de sua história. De fevereiro para cá, o Pantanal já perdeu cerca de 15% do seu território total, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, afirma que não se viam tantos focos de incêndio na região desde 1998. As imagens que circulam na internet são de um cenário desolador. Pessoal, aqui vai a minha indignação quanto ao descaso dessas autoridades nesse Pantanal, gente. Olha só, essa anta queimou as patinhas dela, gente. Olha só, que é isso, gente? Onde é que nós estamos, vocês políticos? Seus vagabundos! Tudo queimando e vocês não fazem nada pelo nosso Pantanal. Mas isso não dá voto, né, autoridades, senadores, governador? Isso ninguém vê, né? Não dá voto. Olha só, queimou as patinhas, ela veio se refugiar na água e não aguentou e morreu. Seus políticos corruptos, incompetentes. Isso não dá voto, né? Vocês vão deixar nosso Pantanal queimar da maneira que está queimando? Embora a situação seja mais grave agora, a destruição do bioma não é recente. A tragédia é uma continuidade dos anos de degradação e já colocavam a fauna e flora locais em risco. Diversas espécies de animais pantaneiros, por exemplo, já constavam na última edição do Livro Vermelho da Fauna Brasileira ameaçada de extinção, elaborada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Uma delas é a onça-pintada, classificada no nível vermelho como vulnerável. A espécie sofreu uma grande perda no habitat nas últimas semanas. Cerca de 104,8% do Parque Estadual Encontro das Águas, que guardava a maior concentração de onças pintadas do mundo, foram consumidos pelo fogo. A arara azul, recém-saída da lista de espécies ameaçadas, também voltou a correr risco. Segundo alerta de pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, e do Instituto Arara Azul, depois que o Santuário da Fazenda de São Francisco do Perigara foi atingido. Outras espécies que demandam atenção são o cervo do Pantanal, a ariranha e a anta. Não é apenas o perigo iminente de ser atingido pelo fogo que coloca esses animais em risco. A destruição do habitat, que, segundo especialistas, pode demorar muitas décadas ou sequer chegar a se regenerar por completo, resulta em perda da flora nativa e desaloja a fauna, que não encontra mais condições de sobrevivência.
e a ação humana, por sua vez, está diretamente ligada à devastação deste bioma. Embora as queimadas no Pantanal não sejam inéditas e advenham algumas vezes de causas naturais, já que o clima na região fica seco e muito quente em algumas épocas do ano, o avanço da fronteira agrícola, especialmente para o plantio de soja, torna o clima mais seco ao modificar a cobertura vegetal e o seu ciclo hídrico. Ao retirar a vegetação das bordas de rios que passam pelo Pantanal, ou mesmo nascente desses rios que ficam no cerrado, o bioma vizinho, ocorre um fenômeno conhecido como assoreamento, que é o acúmulo de sedimentos, como a terra e outros detritos, dentro dos rios, tornando-os mais rasos. Os rios mais rasos, por sua vez, contribuem para a mudança no regime das chuvas, tornando o clima da região mais seco. O INPE estima que 16,5% da vegetação original do Pantanal já tenham sido desmatados para abrir espaço para o plantio. Para completar, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul apontou que pelo menos 40% desse desmatamento pode ter sido ilegal. Vale mencionar que ainda muitos desses desmatamentos ocorrem por meio de queimadas, como apontou o biólogo André Luiz Siqueira, diretor da ONG ECOA, Ecologia e Ação. Em entrevista à BBC, muitas queimadas estão ligadas à prática agrícola do uso do fogo, que infelizmente é cultural em nossa região. É uma situação que tem se expandido muito, porque o governo federal fortalece a sensação de impunidade. No início de setembro, perícias realizadas pelo Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional mostram que as queimadas mais intensas do Pantanal são iniciadas por volta de julho. Foram diretamente provocadas por ação humana. A principal causa da expansão do desmatamento no Pantanal, segundo especialistas, é o crescimento do agronegócio na região. Há décadas, o bioma convive com a produção excessiva de gado. Um levantamento do Instituto SOS Pantanal aponta que cerca de 15% da área do Pantanal foi convertida em pastagem. Um monitoramento do MAP Bioma revelou que o uso da área do Pantanal como pasto se tornou um grande problema, em decorrência dos novos métodos usados por produtores locais. É claro que o consumo de produtos de origem animal não é o único responsável pelo colapso ambiental no mundo, mas já está mais do que comprovado que sua contribuição é importante e por isso não pode ser ignorada. Por isso, organizações ambientalistas e vegetarianas têm se empenhado a esclarecer ao público sobre a necessidade de reduzir a carne e seus derivados na dieta diária dos brasileiros e no mundo.